versículo 35, quando a Bíblia fala Jesus chorou, ele é o menor versículo da Bíblia e é um versículo que fala muita coisa, que tem uma profundidade muito grande, né? Primeiro porque você não vê muitas vezes a Bíblia falando que Jesus ele chorou, né? E nesse específico, porque muita gente entende errado esse versículo, porque elas acham que Jesus chorou por causa do luto da morte de Lázaro. Bem como os próprios judeus, se você ler os próximos versículos, os judeus que estavam com Maria, eles também acreditam que Jesus estava chorando porque estava de luto pela morte de Lázaro. Porém, eu quero te falar que Jesus ele não estava chorando porque ele estava de luto, como a gente normalmente chora porque a gente perdeu um ente querido. Não foi por causa disso. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus ele sabia que Lázaro seria ressuscitado. Que é, menina, que você está correndo aqui. Jesus ele já sabia que Lázaro ele seria ressuscitado, né? E eu quero te mostrar isso na palavra. No próprio João 11, se a gente voltar lá, olhe que a gente leu João 11, dos versículos 28 ao 34. Mas se a gente voltar alguns versículos, você vai ver no início, versículo 3 e 4, que a Bíblia fala assim, ó. Lembra que as irmãs mandaram chamar Jesus? Olha o que a Bíblia fala. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aí, olha o que acontece no versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ou seja, Jesus está falando aqui desde o início, quando ele foi chamado, quando ele ainda estava bem distante, em outra cidade, ele já estava falando que a enfermidade não era para morte, mas sim para a glória de Deus. Ah, Narciso, não, mas aí não está dizendo que ele vai morrer e ressuscitar. Vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Quando Jesus decide ir, quando Jesus recebeu a notícia, ele fica os 2 dias, mas vou para despertá-lo. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Gente, eu tenho uma pergunta para questionar vocês. Se Jesus está falando que adormeceu, mas vai para despertá-lo, e a Bíblia fala que quando ele disse que adormeceu, ele estava relacionando a morte de Lázaro, se adormeceu é porque ele morreu, o que seria despertar? Seria justamente ele ressuscitar. Então Jesus, quando disse, olha, Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo, ele está falando, Lázaro morreu, mas vou ressuscitá-lo. E Jesus ele ainda fala, no versículo 14, se eu não me engano, ele ainda diz que ele se alegra porque ele não estivera lá, para que eles possam crer na glória de Deus. Aí eu quero ler só mais 3 versículos, que é o versículo 21, 22 e 23, que é quando Jesus encontra Marta, a primeira das irmãs que saem ao encontro de Jesus. Olha o que Jesus fala. Ó. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E isso foi no versículo 23, ou seja, ainda antes do encontro com Maria, que foi a segunda irmã, ao qual a gente leu que ele chorou depois da conversa com ela. Ou seja, Jesus ele já sabia que ele... Eu sei que está travada a câmera, gente. Eu vou ter que ficar toda hora atualizando aqui uma coisinha, ok? Eu sei que Jesus ele já sabia que Lázaro seria ressuscitado. A pergunta aqui... Pronto. A primeira coisa que eu quero te falar do porquê Jesus chorou é que, como a gente acabou de ver, não foi porque ele estava de luto pela morte específica de Lázaro. Jesus ele chora porque ao ver um amigo ali morrendo, ele lembra que o homem não foi criado para morrer. Não era o plano original de Deus que não os homens morressem. Não era da vontade, nunca foi da vontade de Deus que o homem morresse. Porém, a Bíblia nos ensina que nós escolhemos a morte a partir do momento em que Deus nos deu a liberdade de escolha. Quando você pega a história de Adão,
Então, quando Adão e Eva, eles foram criados, eles tinham um pai. E o homem, no momento em que decide se rebelar contra Deus, decide ter a independência de Deus e peca, a Bíblia fala que o pecado, ele alcança todos os seres humanos. A gente vai ler uma palavrinha daqui a pouco sobre isso. Então, o que acontece? Com o pecado vem uma consequência, que é a morte. A Bíblia fala lá em Romanos 6, versículo 23, eu gosto muito desse versículo, eu falo o tempo todo. O salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do meu pecado é a minha morte. Então, a morte só entra no ser humano, na história da humanidade, depois que o homem peca, porque antes não havia morte. Então, não foi o plano original de Deus que a gente morresse.